Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem aí e se cuidando no meio dessa pandemia do coronavírus. Essa é a primeira aula gravada do nosso curso de Programação Web 2 para o curso técnico de informática. E ela está sendo gravada no meio da pandemia para que vocês possam praticar aí, não fiquem tanto tempo sem ter contato com as coisas que nós vimos em sala e que com o passar do tempo aí, com o amadurecimento dessa forma de passar o conteúdo para vocês, a gente vai tentar colocar sempre algum vídeo explicativo aí com os assuntos que a gente tem visto em sala, ok? Então, para começar essa série de videoaulas, a gente vai resolver a lista de exercícios 1 do curso de Programação Web 2, envolvendo aí PHP e HTML para resolver algumas questões. Então eu vou colocar a lista aqui com as questões e a gente vai começar a resolver cada questão dessa. Beleza? Vamos nessa? Para essa primeira lista de exercícios, eu vou usar o NetBeans. Eu já criei aqui um projeto chamado PWeb 2 para a nossa disciplina. E aqui dentro eu vou começar a criar diretórios para cada questão. Então eu vou criar aqui um diretório para a questão, na verdade chamado lista 1 barra questão 1. E aqui no diretório lista 1 questão 1, eu vou criar um arquivo PHP. Vou chamar de index mesmo. No NetBeans ele já gera aqui uma pequena parte com a tag PHP. E o que a gente precisa fazer, obviamente eu vou usar um HTML. A gente tem a estrutura padrão do HTML, mas eu só vou utilizar aqui o body. E para fazer a questão 1, que remete à criação daquela tabela que parece um teclado numérico, eu vou utilizar aqui no meu body a tag table, onde cada célula da table vai ser a impressão de um elemento de uma variável do PHP. Essa questão 1, ela envolve mais uma parte lógica que a gente deve resolver fazendo a combinação aí, obviamente, das tags HTML, mas de uma sequência de passos do PHP para que a gente consiga resolver a questão. Então, para que eu consiga fazer essa questão, eu tenho que saber que as tabelas em HTML elas são feitas com base em linhas e colunas. Então, eu vou primeiro utilizar aqui o meu PHP, vou abrir tag PHP, lembrando que aqui a gente está praticando a forma de combinação do PHP com o HTML. Eu vou utilizar uma variável chamada contador, que ela vai imprimir os números que estão sendo requisitados lá pelo teclado numérico. Além do contador, eu vou fazer dois laços de repetição. Um para as linhas que eu vou ter na minha tabela. Então, eu vou definir aqui um for, usando o nome de variável linha, começando do valor 0, até que esse valor, aquele teclado numérico, ele tem 4 linhas, sendo incrementado cada impressão. E aqui dentro, eu vou imprimindo na minha table, e aí eu vou ter que fechar o meu PHP. Na minha table, eu vou ter que imprimir os meus TRs. Então, para quem não lembra, dá uma revisada lá sobre HTML, como é que é feita essa combinação entre table, TRs, e agora a gente vai fazer a parte dos TDs, que são as colunas, os dados da tabela. Deixa eu só indentar isso aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o que está sendo impresso. Ok? Então está aqui o nosso for, ele abre e fecha aqui. Só colocar aqui um comando PHP para abrir e fechar com essa chave. E nos meus TRs, conforme eles forem sendo impressos, eu vou precisar de um novo laço de repetição para fazer as colunas dessa tabela. Então, eu vou precisar abrir mais um PHP aqui. Abrir e fechar. Vou declarar mais um for, dessa vez usando uma variável chamada coluna. A 0, só que ao invés das linhas, a gente só tem 3 colunas. Então, isso aqui só vai ser até 3. E aí vai ser o mesmo incremento aqui. Então, conforme as minhas linhas forem sendo percorridas e as colunas, eu precisarei fazer algumas verificações.
Mas antes disso, eu simplesmente preciso vir aqui no meu PHP, delimitar isso aqui, para que a cada laço de repetição, a cada passo desse laço de repetição, eu tenho aqui um TD sendo impresso no meu código, no meu HTML. E agora sim, eu vou utilizar aqui o PHP mais uma vez para fazer uma verificação lógica desses valores que vão ser impressos. Então, se a gente estiver na última linha, que no caso aqui será a linha número 3, e estivermos na primeira coluna, se vocês forem olhar lá no teclado numérico, vocês vão ver que vai ser impresso o asterisco. Então, é por isso que a gente está colocando esse if aqui. Eu vou simplesmente imprimir o asterisco. Se não, se a gente estiver na última linha e na coluna do meio, tem o valor 1, nós vamos imprimir o valor 0. E por fim, se estivermos na última linha, última coluna, nós vamos imprimir o jogo da velha. Caractere do jogo da velha. Se não, simplesmente a gente pode imprimir aqui a variável contador. Lembrando sempre, né, de fazer o incremento aqui dessa variável. Então, o contador. E tá aí a nossa primeira questão. Bom, na segunda questão dessa lista de exercícios, ela pede que nós implementemos um formulário que recebe 3 números e esses números devem ser enviados para um script PHP que vai verificar qual o maior número que foi digitado. Bom, na segunda questão dessa lista de exercícios, ela pede que nós implementemos um formulário em HTML com 3 campos aí para digitar 3 números e esses números devem ser enviados para um script PHP que vai verificar qual o maior número que foi digitado. Outra coisa, ele pede que nós façamos uma validação dos campos para que o usuário preencha todos os 3 e o envio, né, no caso dos dados, deve ser feito utilizando o método GET. Então vamos lá, vou voltar aqui para o NetBeans. Eu já criei um diretório aqui para a questão 2, vou criar agora o index desse diretório, que vai ter o formulário, HTML, e o script PHP que eu vou chamar de questão 2. Na verdade, eu vou chamar de script. Ok, então eu vou logo implementar o nosso formulário, que é mais rápido, e já é mais direto, né? Então, aqui eu só vou modificar o título para a gente organizar. Questão 2, apagando mais uma vez aqui o bloco de comentário que o NetBeans gera para a gente. E vou remover essa div. Para quem não lembra, o formulário HTML é feito com a tag form. Então, eu vou colocar só a tag primeiro. E agora eu vou definir aqui os atributos, que é o método, que é a questão que pede que seja pelo get, e a action, que é o script que vai tratar os dados que vão ser enviados, que a gente chamou aqui de script.php. Por que eu coloquei direto o script.php? Porque eles estão no mesmo diretório. Okay? Tanto o formulário.html quanto o arquivo script.php estão no mesmo diretório. Então, eles têm acesso aí direto, pelo caminho relativo. Agora eu vou começar a implementar os campos. Então, aqui eu vou falar chamar, na verdade, o número 1. Tipo number. Chamar de N1. E a gente vai ver, como já discutimos em sala,
nas aulas anteriores também, é que esse name aqui ele vai ser usado lá no nosso script do PHP, certo? Então é importante ter cuidado com esse name dos seus campos aqui. Então, tá aqui o nosso input, type number, name. Eu vou colocar aqui um BR, colocar o número 2. Perceba que eu poderia usar uma label aqui, né, para esses campos, mas eu estou fazendo direto aqui, tá? Só para que a gente faça a questão, o fluxo que a questão pede. O name desse vai ser o N2. E por último, o N3. A questão da validação, a gente vai fazer aqui de uma forma mais direta, que é utilizando simplesmente essa anotação required aqui no nosso formulário. Mas vocês também podem fazer a verificação no PHP. E, na verdade, muitas vezes é recomendado que vocês façam. E por último, eu vou colocar aqui o botão de envio do nosso formulário, que é o Type Submit. E o value enviar, que é o nome que aparece no botão. Vamos ver como está ficando aqui. Eu vou executar esse arquivo, formulário.html. Era para executar no próprio NetBeans, mas ele abriu aqui o navegador. E é basicamente isso realmente que a gente precisa. 3 campos, os 3 números e mostrando aí a validação de que os campos são obrigatórios. Voltando para cá, a gente vai fazer agora o nosso script.php que vai receber esses números para saber qual é o maior. Bom, aqui no nosso script.php, a gente vai começar a associar variáveis com os parâmetros que foram enviados pelo método get no nosso formulário. Então, eu vou definir aqui 3 variáveis para cada número que a gente informou, ou que o usuário, no caso, vai informar no formulário. O primeiro número aqui vai ser o name, né, do nosso campo de formulário. Vou chamar aqui do N1. Vou fazer isso para os outros 2 números, só modificando aqui o nome dos índices e das variáveis. E a partir daqui é simplesmente questão de lógica. Eu vou, então, simplesmente comparar aqui com o comando if, se N1 é maior do que N2. Se eles forem, ou no caso, se N1 for maior que N2, eu vou associar numa variável chamada maior o número, o valor da variável N1. Se não, eu associo em maior a variável N2. Por fim, o que a gente pode fazer aqui é verificar se N3 é maior do que o que já existe na variável maior. Se for, a gente tem que substituir o valor para esse número, que comparado com os outros 2, que a gente já fez a comparação, agora vai ser N3 o maior deles. Eu simplesmente vou imprimir aqui o valor da variável maior. Opa, desculpa, aqui é ponto, tá? Para fazer a concatenação das strings. Ok, vamos executar aqui esse arquivo. 1, 2, 3, deve imprimir o 3 e está aí a solução da questão número 2. Então, seguindo em frente aqui na lista de exercícios 1, a terceira questão ela pede que a gente implemente um sistema parecido com o controle de acesso simples. Então, ele pede que nós criemos um arquivo chamado login.php, onde o usuário deve informar o nome de usuário e senha, isso no formulário. Além disso, o mesmo script login.php ele deve verificar se o nome de usuário e senha são válidos. Então, a gente pode colocar aí senhas padrões, como admin, só para fazer o teste. E caso essa senha seja válida, a gente vai utilizar um
comando condicional, né, para exibir uma div. E a gente pode colocar que o acesso foi feito, uma frase só para demonstrar aí que o usuário digitou a senha e o usuário certo. Então vamos em frente. Aqui eu vou voltar para o NetBeans. Eu vou criar mais um diretório aqui em lista 1, chamado questão 3. E a questão 3 pede que nós implementemos um arquivo chamado login.php. Lembrando que no arquivo PHP a gente pode perfeitamente implementar HTML. E eu só vou colocar aqui mesmo a tag body, tá? Depois vocês implementam aí o read, caso vocês queiram. Nesse meu body eu vou utilizar mais uma vez o formulário. Vou utilizar aqui o método post para fazer o envio dos dados. E a minha action vai ser esse próprio arquivo, como pede na questão, login.php. Dentro do meu form, eu vou criar aqui um campo nome de usuário, com input, e o type text. E a senha, mais um input. Só que o type aqui agora vai ser password. E o name, senha. Só um BR para organizar. E por último, o nosso campo de envio, que é o type submit. Vamos fechar a tag de forma. Eu vou fazer uma mescla antes disso aqui com o PHP para atender ao requisito da div logado. Então, na verdade, eu vou fazer duas alterações aqui, que é colocar um PHP aqui em cima também, uma variável booleana, para que esse formulário só apareça caso essa variável seja falsa. Então aqui eu fecho e vou delimitar aqui o PHP. E depois a gente abre de novo para saber se o logado é verdadeiro. Caso seja, o que a gente tem que fazer é exibir um div com a informação usuário logado, por exemplo. E aqui, mais uma vez, a gente abre o PHP, fechando a chave desse segundo if. Ok. E então, agora o que a gente precisa fazer aqui é verificar. Primeiramente, a gente define aqui as variáveis usuário, que vai ser igual ao post usuário, e a senha igual ao post o índice senha. Lembrando que a senha, nesse caso, vem do nosso campo, que tem o name senha, e o usuário vem do name, no caso o input aqui, o campo com o name usuário. Então, esses dois valores aqui, quando a gente fizer a requisição, vão vir para essas duas variáveis aqui, usuário e senha, nos índices da variável superglobal underline post. Além disso, o que a gente tem que fazer é definir um comando condicional para saber se usuário igual admin e senha se for igual também a admin. Se for, nós vamos aqui atribuir a variável logado igual a true. Se não, simplesmente logado. Existe uma verificação que vocês devem fazer quando estiverem lidando com as variáveis superglobais de requisição HTTP, tanto post quanto get. Nessa questão eu vou mostrar para vocês essa verificação que vocês devem fazer. Por quê?
Se a gente executar esse script aqui e não tiver nenhum valor nesse índice, a gente vai receber um aviso do interpretador do PHP dizendo que a gente está tentando acessar um índice que não existe. Então, para que isso não aconteça, o que a gente deve fazer é, existe no PHP uma função chamada iSet, que a gente verifica se o post em determinado índice está definido. Eu vou fazer isso aqui nesse momento só para o valor de usuário, ok? Mas vocês podem fazer aí para praticar, utilizando tanto o usuário quanto o campo senha. E dessa forma a gente evita que esse warning, esse aviso, seja exibido para o usuário. Vou salvar e vamos testar esse script login.php. Além disso, a gente precisa definir um valor padrão aqui para a variável logado. A gente vai assumir que essa variável vai ser falsa no início da execução. Vamos testar? Tá aqui o nosso formulário. Eu vou colocar uma senha inválida só para a gente ver como é que ele se comporta. Então, vou chamar de teste. E continua sendo exibido o formulário. Então, ele de fato entrou nessa primeira condição. Agora, vamos colocar a senha admin. E aí, a gente conseguiu sair desse primeiro if e vir para o segundo, que no caso é o usuário logado. Beleza? É isso. Essa é a terceira questão. Na nossa quarta e última questão, a gente vai fazer uma mescla semelhante ao que a gente já fez do PHP com HTML. Só que dessa vez, ao invés da gente utilizar modificações no HTML, a gente vai fazer isso através do CSS. Então a gente vai mesclar aí uma parte PHP e uma parte CSS para fazer alterações que essa quarta questão pede. Então ela pede que nós criemos uma página de customização, onde o usuário deve preencher um formulário que, por exemplo, ele vai modificar a cor do fundo de acordo com a cor escolhida por ele mesmo. Então, para isso, vamos voltar para o nosso NetBeans. Eu vou criar aqui um HTML primeiro, chamado formulário. E depois a gente vai criar um index mesmo, index.php, onde essa página index aqui ela vai ser modificada de acordo com a cor escolhida pelo usuário aqui no formulário.html. Então aqui é a questão número 4. Dessa vez eu vou deixar a div e vou colocar o formulário aqui dentro. Vou passar pelo get mesmo. E a action, quem vai receber é o nosso index.php. Mais uma vez, está no mesmo diretório, então eu posso acessar pelo caminho relativo aqui no nosso form. E o campo, cor de fundo, só de color. O type vai ser text. E a gente vai ter o botão para fazer o envio dessa cor. Beleza? É isso. A parte do HTML é basicamente o formulário para o envio da cor. E aí o usuário pode preencher black, white, cores em inglês, para fazer a modificação. Já no nosso index.php, eu vou apagar esse bloco de comentário. E esse PHP ele vai estar mesclado em um HTML. Especificamente dentro da tag style. E aqui o nosso body, a gente vai ter os elementos aí. Bom, eu vou fechar o style. Identar esse body.
E só para que vocês vejam rapidamente como aquela modificação vem para cá, eu vou atribuir aqui uma tag color, que vem da variável superglobal no índice color. E no nosso CSS, a gente vai definir uma propriedade body, onde o background color, o valor dele, dessa propriedade, vai ser um PHP imprimindo a variável color. E é basicamente essa a questão 4. Vamos testar? Então, primeiro, eu preciso executar esse formulário.php. Vou executar ele agora. E eu quero que o meu index.php ele tenha cor black, preto. Acessando, está aqui a modificação de cor feita dinamicamente. E era essa aí o requisito, no caso, da questão número 4. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu, espero que tenham gostado. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se tiver ficado, é só entrar em contato que a gente tenta se ajudar para seguir aí no entendimento do curso. Beleza? Se cuidem, lavem as mãos e a gente vai se vendo por aqui. Até mais.